O menino de Araguaçu, que virou deputado estadual, que teve um papel importante na Constituição do Estado e nos primeiros passos do Tocantins, ele, o único do PT que conseguiu governar a mais jovem capital do país por 2 vezes, em 2004 e 2008, o especial Gestões de Palmas traz hoje um bate-papo com o ex-prefeito Raul Filho. Tudo bem, Raul? Tudo bem, Major? Um prazer vê-lo, né? Faz tempo que você está um pouco meio que afastado, assim. Na verdade, não é afastado, né? Eu estou um pouco fora dos holofotes, mas sempre em Palmas, acompanhando, né, toda a sua evolução e suas necessidades, e amando como a gente sempre amou. Esse diz que você mora no Pará e não mora aqui, não procede isso? Não, o que eu moro no Pará, isso é uma insistência do Amasta e dos aliados dele. Olha. Na verdade, a minha cidade é Palmas, foi e será sempre, né? E aqui que tem bem mais da metade da minha vida dedicada aqui. Mas, Raul, então, quero começar com uma frase que marcou muito aí uma das suas gestões, que é o seguinte: tem o tempo do piqui, do caju, o tempo de fazer o buraco e de tapar o buraco. É isso mesmo? Verdade. Isso se deu numa ida à minha Câmara Municipal, quando eu estava levando o plano plurianual. E no período de inverno, nós estávamos falando de janeiro, e me foi feita essa pergunta por uma jornalista, né? Em razão dos buracos que Palmas estava tendo, como tem em todos os períodos de inverno. E eu disse que havia tempo para tudo, né? Para o caju, para a manga, para o piqui, inclusive para tapar os buracos. E teve repercussão nacional. Saiu na Veja, né? É, e foi legal. Foi, como na verdade há tempo para tudo, né? Essa questão do desgaste da malha asfáltica, dos buracos de Palmas, foi algo que sempre estava sendo debatido na sua gestão. Foi uma dificuldade, essa questão da manutenção? Não foi. É porque, veja bem, Palmas é uma cidade muito atípica a qualquer uma outra. É uma cidade que cresce e tinha um crescimento desordenado. E no momento que esse crescimento vai se dando, você tem que estar levando a infraestrutura. A infraestrutura não significa só asfalto. Isso vem escola, vem creche, vem unidades de saúde, enfim. É todo um conjunto em que a sociedade se sinta amparado pelo poder público. E nós tínhamos que abrir quadras, pavimentar, drenar. Eu nunca pavimentei uma quadra se eu não tivesse feito a drenagem. Primeiro era o sistema de drenagem, porque tem governantes, o negócio era pôr o asfalto. Eu não, primeiro colocava todo o sistema de drenagem para pavimentar. E tinha que, ao mesmo tempo, estar rejuvenescendo a malha viária existente, que muitas delas feitas com péssima qualidade e sem a infraestrutura embaixo, sem o sistema de drenagem. Então, nós tínhamos que estar rejuvenescendo o asfalto velho e construindo novo. E a cidade crescendo. Palmas foi a cidade. O período que Palmas mais cresceu foi de 2005 a 2009. Nós crescemos 62%, um aumento populacional. Então, era uma loucura. E nós procuramos estar presente em todo esse desenvolvimento. Porque o nosso governo não foi um governo que marcou 1, 3 ou 4 ações. Todas as ações que envolvem o poder público, nós procuramos fazer um pouco dela e o melhor, né? A começar pelo sistema de urbanismo, jardinagem, irrigação. Foi uma inovação em Palmas, o sistema de irrigação, porque aqui era cheio de caminhão-pipas. Então, surgiu a questão do há tempo para tudo nessa visita à Câmara. Entendi. Raul, foram gestões das UPAs, das escolas de tempo integral, dos CMEs, da criação do Banco do Povo, né? Você tem, sim, legados desses 8 anos do Raul. E você acabou de dizer aí que não foi o governo de uma marca só, foi de várias as áreas. Mas, se você pudesse resumir as suas gestões de Palmas numa palavra, qual seria? Humanidade, humanismo. O nosso governo preocupou muito na geração de emprego e renda e cuidar das pessoas. Então, os mínimos detalhes, tanto a mim como a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela preocupava. O nosso governo foi o governo que mais gerou emprego em Palmas proporcionalmente. Foi o melhor período que o CAGED fazia essas pesquisas a nível nacional e constatava Palmas como uma política de geração de emprego e renda que estava, mesmo assim,
acima de qualquer uma outra capital, correto? Então, isso são dados que você pode buscar no CAGED. Então, esse lado a gente preocupou em cuidar bem. E, juntamente com essa obsessão de gerar emprego, renda, habitação popular, que foi um dos grandes feitos do nosso governo, a capital de Palmas foi a cidade que mais construiu habitação popular proporcionalmente. Nós construímos naquele período 8.050 unidades e tinha um problema que hoje os gestores não têm. Eu tinha que comprar o terreno, porque Palmas não tem área disponível para isso. Escriturar, individualmente, colocar dentro da Caixa Econômica e buscar uma contrapartida que, na época, o Estado, a União tinha de 5%. Ou melhor, de 70%. Eu tinha que entrar com 30%. A casa era 40 mil, eu tinha que depositar 12 e a escritura do imóvel. E mesmo assim nós conseguimos fazer 8.050 unidades. Por que isso? Eu cheguei em Palmas antes da existência da cidade. Eu vim como deputado que compôs a comissão que sobrevoava aqui para definir como capital. Dentre a equipe, eu fui um dos escolhidos pelo ex-governador Siqueira Campos. Nós éramos 5 deputados. Então, passei a ter essa convivência muito intrínseca com aqueles que chegavam em busca de oportunidade. E o que existia muito aqui era lona preta debaixo dessas faveiras de bolota. É verdade. E aquele negócio me angustiava, né? Angustiava. Uma época, Siqueira construiu várias unidades habitacionais pelo Estado e deu 10, 15 chaves para cada deputado. E eu saí onde tinha essas lonas pretas entregando a chave. Ó, essa casa aqui é lá no Aureni, é sua. E pensava comigo que se um dia eu governar essa cidade, dos grandes projetos meus será a habitação. E a gente mergulhou nisso, porque nós não tínhamos sequer uma diretoria que tratava da questão de habitação, porque a habitação não era prioridade para gestões que me antecederam. Entendi. Raul, região... Então, um grande foco, a maior emoção que você tem um governo é quando você entrega nas mãos de uma pessoa que sempre sonhou em ter um teto próprio e você vê aquele sorriso no rosto dela. E em muitos casos a gente ainda fazia com a mobília dentro da casa. Sempre tinha uma premiação disso tudo isso aí. Bacana. A gente falou de alguns legados da sua gestão, você também citou alguns, mas você teve um capítulo muito forte na sua gestão, foi um capítulo de gerenciamento de crise, né? Vídeo no Fantástico, Cachoeira, Delta. O que esse escândalo, o que isso representou na sua vida política e na sua gestão de Palmas? Eu não vou falar que representa uma mágoa, porque eu não sou um homem de ter mágoa. Mas a maior injustiça que se pôde fazer com o ser humano aconteceu comigo com essa questão do Cachoeira. Aquele vídeo O no Congresso Fantástico. Nacional arquivou esse processo. Entende? Entendeu que não tinha procedência. Sim. Eu tinha um problema muito sério aqui à época, sempre uns debates públicos com o procurador de justiça, que foi afastado agora, recentemente. E ele, quando foi arquivado a CPI, você me deu uma grande oportunidade de falar o que eu nunca havia dito em público. E ele disse que ia abrir realmente essa CPI aqui, porque tinha criado-se na Prefeitura de Palmas uma quadrilha. Sim. Isso ele dando uma entrevista para Jaime Câmara. Lembro. E eu estava inaugurando uma unidade de saúde aqui na 24, quando a repórter da Jaime Câmara veio exclusivamente, não para prestigiar a inauguração da unidade de saúde, mas para me questionar sobre essa declaração do Procurador de Justiça. Eu falei, olha, eu cheguei à Prefeitura de Palmas em cima de um discurso da justiça e da transparência. E nenhum governo no Brasil criou tantos órgãos de controle como eu criei na Prefeitura de Palmas, de fiscalização. Até convênio com o Exército nós firmamos nesse propósito de fiscalizar e dar transparência aos nossos atos. Eu dizendo a ela, mas que eu não vou dizer que o meu governo é perfeito, porque quem lidar com o ser humano, você sempre tem falhas. Agora, jamais eu permitiria que qualquer sistema desonesto fosse implantado no meu governo. Mas se existir, o chefe dessa quadrilha é ele, porque de roubo ele entende. Respondendo isso para o Procurador de Justiça. E aquilo acho que foi o meu caos. Sim, foi. Porque daí para cá veio aquela força-tarefa, ele determinou que um grupo de promotores levantasse o que tinha ou o que não tivesse e conseguiram chegar no resultado desse processo. E quando você tem um Ministério Público que ele tem foco mesmo e o sentido de te prejudicar, é muito difícil ser safadelo. Aí, por sinal, vem a Justiça que sempre
acata as decisões do Ministério Público. O que o Ministério Público escreve, normalmente os magistrados acolhem. Não estou falando que sempre acontece, mas normalmente. E resultou nesse processo. Entendi. Raul. Um cidadão que eu fui eleito prefeito, você não vê registros em nenhum momento dele estar em Palmas, na prefeitura, ou que qualquer preposto dele tivesse o mínimo de vínculo com a prefeitura de Palmas. Aí encontraram a chamada Delta, que tinha ganhado uma licitação aqui do lixo, e ano depois vincularam a Delta com esse cidadão em Goiânia. Né? Aí não, pegaram uma fita, onde ele recebia todos os políticos no escritório dele, e gravava todos, né? Em que eu propunha para ele aquele conhecimento. Caso nós tivéssemos tido uma ajuda, ele teria, né, em contrapartida, a oportunidade de disputar aqueles espaços. E resultou no que resultou. Entendi. Como ex-gestor de Palmas, qual a sua maior frustração? Deixa eu te falar, uma cidade, como toda cidade, ela é viva, mas Palmas tem mais vida do que qualquer uma outra no que se diz respeito a crescimento. Então, você vê uma cidade crescer sem você conseguir levar ela devido à infraestrutura e qualidade de vida, já é uma frustração. Mas se você for olhar para o conjunto da obra, né, o nosso governo foi um governo muito operacional, muito técnico e político. Porque, olha, começando pela jardinagem, o sistema de jardins e praças que nós construímos aqui, tirando o caminhão-pipa das ruas e colocando o sistema de irrigação que o Brasil não conhecia e está aí até hoje, às vezes falta manutenção, mas quando você passa nessas avenidas, você vê a irrigação, aquilo foi o nosso governo, foi uma coisa idealizada por nós. Entende? Quando você vê nas estatísticas de educação do ensino infantil e fundamental no Brasil, até hoje, referência, e que quando assumimos a prefeitura, não se discutia educação em Palmas, e nós implantamos com recursos próprios toda uma estrutura de infraestrutura, porque fazer educação de qualidade não quer dizer que é só qualificar professores. Sim. Você tem que ter primeiro um espaço físico que permite que aquilo firme o conjunto. Primeiro nós construímos com recursos próprios as primeiras unidades, as 3 primeiras escolas de tempo integral. Preparamos os nossos professores, qualificamos, oportunizamos a eles se qualificar nas universidades, fizemos convênio com as universidades, aqueles que queriam fazer pós-graduação, buscar mais conhecimento, para transferir conhecimento, nós dávamos todo um apoio e passamos a remunerar, porque sem remuneração e qualificação você não consegue ter uma educação. E nós chegamos a ter aí, por 7 anos consecutivos, a melhor avaliação em ensino fundamental e infantil do país. Nós perdemos nas séries iniciais no ano de 2009 para Curitiba, mas ganhamos nas séries finais e perdemos por 5 décimos. Tá? Então, é um legado muito importante. E foi uma marca que, por mais que qualquer sucessor quisesse desconstruir, era impossível, porque está aí até hoje. Né? E deixamos mais 3 escolas praticamente só para pintar para o nosso sucessor. Mesmo assim, ele levou 3 anos para entregar para a população, para a comunidade. E até o dinheiro da pintura e do mobiliário que nós deixamos compra estava numa conta à parte. Porque como a lei exige, toda a obra que eu deixei inacabada, eu entreguei com a obra, o cronograma e o dinheiro em conta para finalizar, como a lei exige. Todas foram entregues ao meu sucessor nesse molde. Tentaram apagar o seu legado, Raul? Eu não acredito que não, porque é impossível quando ele realmente é uma marca que não dá, é uma tatuagem, né? Entendi. É uma tatuagem. Bacana. Você sempre foi tido como um prefeito carismático. As pessoas sempre falavam dos seus abraços, da sua atitude quando estava no meio das pessoas, né? E você consegue lembrar uma cena que tenha marcado muito as suas gestões? Uma cena de algum evento, de alguma coisa que aconteceu que marcou muito, assim... São muitas. Você consegue lembrar, assim? São muitas, mas eu quero citar uma. Na inauguração da primeira escola de tempo integral, Padre Josimo, eu estava lá. Nas Arnos, foi me designada a missão de fazer a primeira aula inaugural. Né? Estou na sala de aula, não como professor, mas como, né, um inventor. E começamos. Aí uma criança
muito magrinha, aproximadamente de 6 anos, mais magra, ela tão magrinha que, sabe, qualquer um vento forte. E ela levantou da cadeira e se dirigiu até a mim e falou: tio Raul, eu e minha irmã, nós viemos aqui para morar nessa escola. Nossa. Aí pegou a bolsa dela e tirou um biquíni de dentro, que o biquíni cabia eu não sei, cabia dentro de uma xícara, sabe? Aí ela falou assim: ó, eu trouxe até meu biquíni, que diz que aqui tem piscina para tomar banho. Ai, que lindo. Aí ele chamou a irmã dela e vieram as duas na frente e me abraçaram. E me agradeceu pela escola. Que coisa linda, hein? E aquilo me emocionou demais e ficou marcado profundamente. O tempo passa, os anos passam. Eu estou na Colombo, na Palmas Brasil, tomando um café, eu gosto de ir lá. Uhum. E uma senhora me abordou, falou: prefeito Raul, agora, coisa de 4 anos atrás, eu queria muito dar um abraço no senhor. Eu falei: olha, com o maior prazer, né? Eu também gosto de abraçar, falando para ela. Mas mais do que isso é a minha filha. Aí chamou uma delas, falou: essa garota é aquela que se dirigiu ao senhor na aula inaugural da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, que lhe deu um abraço e apresentou a irmãzinha, trazendo o biquíni para... Aí eu chorei. A que queria morar na escola. Era. Ai, que coisa Aí linda. a lágrima veio aos olhos, eu não consegui. Você se emocionou de novo? É. Mas é muito emocionante. Teve um episódio também de uma senhora que ela chorava tanto que soluçava quando eu entreguei a chave de uma casa para ela. Na verdade, a Solange entregou. E ela abraçou a Solange e chorava, chorava. Aí ela me puxou assim, abraçava e chorava, chorava. Disse que o maior sonho que ela tinha na vida, o que marcou não foi só o abraço por receber a casa. Foi ela me dirigir da seguinte forma: olha, Raul, o maior sonho da minha vida era plantar um pé de árvore. Eu até emociono. Que forte isso. O maior sonho da minha vida é plantar um pé de árvore naquilo que é meu. Que lindo. Diz que ela estava com a muda de manga. Coisa linda, hein? Eu achei muito bonito. As memórias das gestões de Palmas, que bacana. Obrigado por estar compartilhando isso com a gente, que bacana. Então, Desculpa aí pela emoção. Não, tranquilo. Aqui é para isso mesmo, para a gente relembrar essas gestões. E eu me lembro, eu estava começando assim na minha... Eu queria só interromper um pouco, porque você falou carisma, não é carisma, isso acho que é humanidade. Essas coisas de abraçar alguém, isso é desde criança. Eu sempre gostei muito dessa relação humana. Né? Entendi. Mas de sinceridade, essas coisas puras. Né? Porque tem político que ele se inventa e reinventa e às vezes se manifesta atitudes que não é dele, não é própria dele, só num período em que ele precisa. Eu, na minha vida, não me muda, eu sou aquilo. Você entende? Entendi, eu sou aquilo. No sofrimento, na dor, na alegria, na tristeza, o meu abraço, o meu sorriso é o mesmo. Eu posso estar aqui comovido de tristeza, mas eu estou sorrindo para ti. Eu nunca... Né? Mas isso é muito assim, da minha propriedade. Entendi, bacana. Raul, eu me lembro bem, na época eu estava começando o jornalismo político, quando você era prefeito e você tinha a intenção, fez a proposta, para que mudasse o nome da Avenida Teotônio Segurado para Governador Siqueira Campos e a Avenida Tocantins para Fenelon Barbosa. Se falou muito da Teotônio, mas você também propôs lá. E você não conseguiu. Conseguimos. Conseguiu mudar o nome? Sim, conseguimos. Na época, o projeto de lei que eu encaminhei, eu pensei em fazer uma homenagem ao Siqueira. E essas homenagens têm que ser feitas em vida. Porque, deixa eu sair um pouco aqui desse assunto, mas dentro do mesmo assunto, o Siqueira se intitula como criador do estado do Tocantins. Eu já disse isso a ele, que eu não vejo isso assim. Que o Tocantins é idealizado pelos nossos ancestrais, avós, pais, etc. É muito secular. Sim. E ele simplesmente estava lá como deputado e pegou a bandeira e empunhou como, né, a criação do Estado e deu certo. Agora, então, o Tocantins foi criado e idealizado por muitos de nós, que já há muito tempo não vivem, e muitos nem conseguiram viver para ver acontecer. Agora, Palmas é uma realidade do Siqueira. Só um homem com a bravura dele, com a determinação, com a coragem que ele tem, e nós conhecemos, que estamos lá com ele, vivendo passo a passo, conseguiria fazer acontecer aqui, nesse Cerrado, essa capital tão linda como todos nós hoje orgulhamos. Porque na época já se sabia da criação do lago. Então esse desenho já tinha na nossa cabeça. Quando você sobrevoava o Tocantins,
Você já projetava aquele lago e a serra, entende? Entendi. Então, isso foi uma idealização do Siqueira. Poucos homens teriam o peito e a coragem de fazer aquilo que ele fez. Concordo plenamente. Aí o que ocorre? Eu queria homenageá-lo em vida. Dar o nome à principal artéria, né, de uma cidade que ele sonhou e tirou do papel. Teotônio Segurato. E quis homenagear o Fenelon por ser o primeiro prefeito com a Avenida Tocantins, que é a avenida de um comércio mais forte da nossa capital. Sim. Até hoje. E Tocantins é muito superior à Avenida JK em termos de comércio. É verdade. E tinha um promotor muito meu amigo, né? E eu vou citar nome para não ficar nada no meio do caminho, o doutor César Simoni. Ele tinha uma certa revanche com Siqueira. E quando eu mandei o projeto de lei, eu mandei baseado, por exemplo, a ponte Fernando Henrique Cardoso, está viva até hoje, né? A ponte da amizade que liga aqui a Paraíso. A rodoviária de Porto Nacional, à época levava o nome de Edmar Brito Miranda. O Teatro do Espaço Cultural, Fernanda Montenegro. O Teatro Fernanda Montenegro. E muitas outras que eu peguei como base no país inteiro. E mostrei que era um problema dele, porra. E o doutor César é um amigo e um cara do bem. Mas mesmo assim ele entrou e começou com aquela coisa, sabe? E o Ministério Público é uma das instituições que a gente respeita muito, mas quando ela quer travar um tempo, consegue travar. Mas está aprovado a lei, entende? Caso a atual gestora queira colocar, inclusive eu pedi muito para que a vereadora hoje, Solange do Ailib, à época, assim que ela assumiu, para ela retomar esse projeto, esse processo, porque acho que o Siqueira merecia isso ainda em vida. Aí a Solange meio que não, parece que não deu muita importância. Eu pedi muito o vereador Lúcio Campelo, que tinha assumido no lugar não sei de quem, e também não levou muito avante. Mas está aprovado o projeto? Aprovado, é uma lei. Pode pegar que está uma lei. Então, se a prefeita quiser implantar, é só revisionar algum aspecto dela, tá? E colocar as placas. Entendi. Bacana. E aproveitar o Siqueira para descerrar a placa com o nome dele. Ia ser muito bem histórico isso, hein? Bacana. Mas, Ju, fatos, quando eu assumi a prefeitura, ou melhor, quando candidato, que não se falava em educação porque não tinha educação. Então as pessoas conviviam com o que tinha. Certo. Agora se falava muito da saúde. Porque era muito comum as pessoas falarem, eu perdi, isso você pode pegar Jaime Câmara que tem nos arquivos. Eu perdi meu parente, meu filho, minha esposa, não sei mais quem, com um exame na mão, porque não conseguia fazer um exame de laboratório. Você chegava às unidades de saúde, era precária demais. Como eram as unidades de saúde de Palmas? Normalmente chegava um político, um vereador, chegava prefeito, olha, preciso inaugurar a casa do fulano na 72 para colocar. Não, mas serve para quê? Não, rapaz, o cara é nosso amigo. Vamos colocar lá um posto de saúde. Não vai legal uma casa dessa, e muitos delas eram essas casas mesmo de habitação popular. Então era precária. A gente tem foto, documentário de tudo isso. Você entrava na unidade aquela era uma coisa indigna, né? E eu coloquei como objetivo de vida, se eleito prefeito, eu ia mudar todo esse contexto, oferecer serviços que a rede negava e construir uma infraestrutura capaz de dar dignidade para isso aí. Aí criamos aquele projeto, né, onde você tinha toda a unidade de saúde acoplada com 2 consultórios odontológicos, muito espaço físico, né? E a farmácia dentro, porque antes nós tínhamos as farmácias espalhadas por toda a cidade, mas não tinha remédio, reclamava. Aí nós concentramos, conta do mentiroso, em 7 farmácias e nunca faltou mais remédio da espécie nenhuma que a rede podia oferecer. Aí começamos a dar qualidade e oferecer serviço. Eu lembro que o meu secretário, já o 3º secretário, porque foi rápida a transição, começou com Gustavo Coelho, Loguinho substituí pelo Odi, aí substituí pelo Samuel Bonilha, né? Então a gente obsessivamente era construindo unidade de saúde e a ZUPA. Eu havia prometido, de todos os planos de governo que você vê meu, o único que eu não fiz 100% foi as 2, que eu falei 2 hospitais, mas eu construí as 2 UPA
com 18 leitos cada uma. A UPA Norte e a Sul. Entreguei a da região Sul, perfeita, funcionando. Da região Norte, nós entregamos, só faltava tão somente a pintura. Se você for voltar no tempo, o Amasta pode até questionar isso. Ele levou 3 anos para entregar aquela unidade de saúde, faltando apenas a pintura. Porque parte do mobiliário estava no estoque, no almoxarifado da prefeitura. Entende? E as unidades, né? E aí a gente conseguiu fazer essa integração. Fiz um convênio com a HGP, na média e alta complexidade. Na época eu passava em média 2 milhões todo mês para ajudar o HGP, para que o cidadão de Palmas, ao entrar lá dentro, né, sentisse que a prefeitura estava dando essa... Creio que até hoje mantém a gestão, não tenho certeza. Mas na minha época eu chamei Samuel, eu quero firmar um convênio com a HGP, eu quero repassar recursos para a HGP. Passava todo mês, era acreditado. Tá? Então a gente conseguiu buscar essa integração. Não se falava em consulta especializada. Eu aluguei um prédio bom, que é em frente ali na mesma rua da prefeitura, a Unimed não, vou lembrar aqui, aquele espaço médico. Né? Lá nós colocamos as consultas especializadas. Parece-me que chama Serop, não sei. Então lá você tinha oftalmologia, ortopedia, traumatologia, você tinha, enfim, né? O que não se oferecia, nós passamos a oferecer. Entendi, Raul. Você está falando do impacto na prática da criação das UPAs, né, para o sistema de saúde de Palmas. Criação e o funcionamento. E o funcionamento. Só que tem algo que toda campanha eleitoral é ser falado em Palmas. Você ficou gestor 8 anos, na sua gestão não foi feito também, que é a necessidade de um hospital municipal em Palmas. Por que, nos 34 anos da capital, a população ainda não tem um hospital municipal, na sua opinião? Isso. Então, veja bem, na época, quando a gente percebeu que nós não tínhamos condições, podíamos ter condições de criar, construir, mas não de manter. Porque a manutenção de um hospital não é coisa fácil. Hoje, pelo orçamento que Palmas tem, já dá mais do que suficiente para você manter um hospital desse. Porque além dos recursos próprios do município, você tem também transferência da União que ajuda. A exemplo do HGP. Certo. Tá? Mas nós não tínhamos, nós analisamos todas as formas para me honrar esse compromisso. Falei, olha, eu não consigo, mas eu vou pelo menos construir as UPAs, que é tipo um mini hospital. E assim fizemos as UPAs. Porque as UPAs você faz toda a triagem que o HGP não tinha antes, passou a ter com as UPAs. Qualquer problema em Palmas ou no interior, chegava aqui direto para o HGP. Hoje não, o HGP não recebe. Quando nós construímos as UPAs, tudo passa pelas UPAs. As UPAs é que encaminham a internação sua para o HGP. Então, você filtra muita coisa, inclusive o que vem de outros estados. Porque o grande drama nosso era Pará, Maranhão, sul do Pará, leste de Mato Grosso, tudo era para cá. Né? Aí a UPA passou a recepcionar esse paciente e fazer o encaminhamento, o destino dele, a origem, etc. Tá? Então, contribuiu demais. E as microcirurgias são feitas nas UPAs. Entendi. Tá? Agora, eu creio que hoje nós temos estrutura, sim, para construir um hospital. Não tem por que não ter, na sua opinião? Hoje eu assumiria o desafio de fazê-lo, com sucesso. Você conhece bem as UPAs nossas? Sim, não? Conheço. Né? Todas elas nós tivemos uma contrapartida do Ministério da Educação de 35%, 65% foi recurso do município. Todas elas. Ministério da Saúde, no caso. As unidades. Começamos com recursos próprios. Né? Aí, como foi um sucesso até do modelo e a integração, eu, muito amigo pessoal do ministro da Saúde na época, o Padilha, trouxe ele aqui, ele assumiu publicamente o compromisso mais de 8 UPAs e mandou os recursos, fizemos mais as 8 UPAs. Certo, entendi. Certo, bacana. Raul, você, enquanto prefeito... Sim, eu queria só mais uma lembrança. O grande drama chamava remédio e exames. O que é que eu fiz? O laboratório da prefeitura gastava demais e não dava resposta para a sociedade. Eu chamei o secretário da Saúde, autorizei ele a conveniar todos os laboratórios, os que aceitassem, com valor SUS e mais um complemento nosso. Sim. Todos conveniaram conosco. Nunca mais tivemos problemas de laboratório, de análise clínica. Acabou isto. Remédio. Quando a gente tirou esse mundo de farmácia dispersa pela cidade, que nenhum tinha remédio, concentramos
Aí passamos a dedicar, ninguém mais reclamou remédio, nunca reclamou de exame. Acabou esse problema na saúde de Palmas. Entendi. Quando você era prefeito de Palmas, aconteceu uma encruzilhada política na sua trajetória, que foi quando, em 2010, havia uma expectativa toda para que aquele movimento para ver se você deixava a prefeitura, renunciava e iria, se você iria disputar a prefeitura de Palmas. O governo do estado, na verdade. Eu me lembro bem da época da expectativa nos bastidores políticos. Raul vai, não vai, era uma decisão que marcaria ali a sua trajetória política. Você não deixou a prefeitura e não foi candidato ao governo. Você se arrepende? Na verdade, não foi uma expectativa nos bastidores. Essa expectativa foi em todo o estado. Porque eu visitei todo o estado. E as pesquisas, as 3 primeiras pesquisas, você pode ver, da Ibope, Jaime Câmara, aquele instituto que a Jaime Câmara sempre pesquisa, as 3 primeiras, todas eu liderava. Né? Mas aí veio o quê? Nós tivemos um encontro em Brasília, eu, o atual governador da época, o Carlos Gaguin, o presidente do MDB, que era o Oswaldo Reis, o presidente do PT, que era o Donizete, mais um companheiro, Paulo Mourão. No gabinete do ministro Padilha, de quem eu estou falando, que é meu amigo, na época ministro da Saúde, mas só que nesse encontro ele era ministro do gabinete institucional. Institucional. E aí acertamos o apoio do Gaguin. O Padilha pega o telefone e liga para o Lula por volta de 10h30, 11 horas da noite. Presidente, Tocantins está acertado. Olha. O senhor está indo para a inauguração de um trecho da ferrovia e lá o senhor já vai lançar o nome do companheiro Raul. Olha. Isso terminou por volta de 11 horas, né, o Lula agradeceu e tudo, quando, no dia seguinte, eu e Donizete estamos voltando para... Eu via para o aeroporto e ia deixar o Donizete no escritório que nós tínhamos em Brasília. O telefone toca, era Oswaldo Reis, dizendo que o governador Carlos Gaguin não deu conta de segurar o compromisso, não, porque o MDB era muito maior e que ele ia tentar construir as condições para ele ser candidato. Caramba. Aí eu tive que administrar essa questão, imaginando, eu vou estar disputando, renunciar a uma prefeitura que está indo bem, né, para disputar com um caboclo com a máquina na mão e que ele não tem preocupação em saber usar os métodos, né? E eu preferi, depois de muitas consultas, inclusive com o próprio Partido Nacional, Sim. eu fui aconselhado a repensar e eu anunciei ao partido que eu terminaria o meu mandato. Você se arrepende, Raul? Eu não sei se eu me arrependo, mas de uma coisa eu tenho consciência. Aquela era a minha eleição para o governo do estado. A minha chance era muito Muita nítida, gente fala isso, até hoje. Muito. Até porque se eu tivesse persistido, eu creio que o governador não teria saído candidato, sabe? Eu imagino. Né? Entendi. E a prova de tudo isso é que o Siqueira foi eleito com 32% dos votos e o Gaguin com 31%. Com 31. Raul, então, e agora, quase depois de 11 anos que você deixou a prefeitura, você ainda como cidadão palmense, ainda como agente político, que sempre conversa, que está em contato com os líderes, com a cidade, né? Qual é essa Palmas dos 34 anos que, na sua visão, ainda precisa de fato acontecer? Mas, Ju, a nossa cidade foi projetada para, nos 50 anos, chegar a 500 mil habitantes. Nós estamos hoje com 300 e pouco, já com seu 34º aniversário. Se você for olhar em termos de conceito de administração, a gente não pode negar que Palmas tem tido avanço em todos os governos, a começar do Fenelon. Houve um momento importante dele ali. Aí veio o Eduardo, que sucedeu como primeiro prefeito eleito já com a capital e que teve a oportunidade de fazer as mudanças, ou melhor, as implantações, porque a cidade estava sendo aberta, né? Sim. Então, o Eduardo foi o quê? O propulsor, né, das drenagens, né, de implantar mesmo o plano, né, da cidade, o projeto, aplicar devidamente o projeto que tinha os traçados da cidade. E deixou algumas obras relevantes, como o Espaço Cultural, o Ginásio Ayrton Senna. Sim. Entende? Então, foram marcos. Ver o Odir, que, para mim, foi um dos grandes prefeitos que essa cidade teve. Concordo. E que agiu como a mim,
né? Construía, mas não propagava, não divulgava. Que foi um dos grandes defeitos do meu governo, foi este. Você analisa assim? Analiso plenamente isso, você entende? Faltou comunicação. Muita comunicação. Não por falta da secretaria ou do setor de comunicação, mas por mim mesmo, Entendi. por tentar economizar recursos para aplicar em outras áreas, né? Aí veio a Nilmar, que também teve a sua participação significativa na gestão, tá? Programas, projetos, né? O centro de convenções, ela não concluiu, eu praticamente terminei, né? Mas foi uma coisa idealizada por ela, já visando o turismo de negócios. Sim. Então, foi muito fundamental, né? E veio o nosso governo, que eu penso que se você pensar em Palmas de 2004 para trás e ver o que Palmas se transformou de 2005 até 2013, aí está o espelho do nosso governo em todos os aspectos. Entendi. Porque a nossa contribuição ela foi silenciosa, ela foi mesmo aos olhos de quem procurava ver, né? Então, acho que foi um governo bastante assim, consistente e transformador, né? Eu costumo dizer que o Amasta, a gente tem algumas divergências, mas eu jamais fecharia os olhos para os avanços que ele também proporcionou a Palmas. Mas o Amasta foi aquele cara que pegou uma noiva bonita, pronta, e colocou um vestido, né? Jardim, flores, pintura de meio fio, pegava uma avenida aqui, restaurava o asfalto e tudo, pretinha, etc. Mas obras mesmo transformadoras sociais, eu fico assim meio complicado, porque na educação eu não vejo um projeto, né? A saúde da mesma forma, não sei aquilo que foi continuado, que já é importante. Então já houve uma contribuição, não houve uma quebra de continuidade. Pode ter desaquecido os investimentos, porque educação, saúde é investimento. Não adianta você falar, não, vou manter. Não, você tem que ampliar, né? Entendi. Então, nós chegamos hoje com a Cíntia, que também tem feito, né, os seus investimentos, etc. Mas o período mais fértil que Palmas teve foi no Eduardo Siqueira Campos, porque teve a sorte de estar implantando, começando do zero, tudo que se fazia aparecia, e o pai governador, investindo aqui na capital, com recursos do próprio Estado. Entende? Entendi. E o Eduardo, muito inteligente, um cara de muita visão, aproveitou a oportunidade, fez essas transformações, né? E não fez mais, porque ele vivia um problema muito sério de doença, né? Eduardo tinha um problema de hepatite, que aquilo tirava um pouco o foco dele. Mas mesmo assim, foi um grande gestor. E está aí essa cidade bela, bonita, que orgulha todos nós, né? E que foi feito a várias mãos. Não foi só do Raul, não foi só do Eduardo, do Odir, da Nilmar. Acho que é o conjunto, cada um com a sua visão e a sua forma de enxergar a administração pública. Mas, Raul, caminhando agora para o final aqui desse nosso encontro, para falar das suas gestões de Palmas, eu tenho uma curiosidade. O que você, depois que passou, assim, 11 anos depois, às vezes você está em casa e pensa e fala assim, caramba, isso não deu tempo. Isso eu queria fazer e não deu tempo. O que faltou? Ju, qualquer gestão, ela nunca é completa. Sempre falta alguma coisa. E em todas as áreas, né? Às vezes você constrói, mas você queria qualificar. Tá? Ou você idealiza e não consegue, né? Põe no papel, mas não consegue colocar na prática. Então, sempre falta alguma coisa. Mas eu quero deixar você mais curiosa ainda. O que faltou, quem sabe Deus, eu ainda vou voltar para completar. Era isso que eu queria perguntar. O palmense, quem está assistindo essa entrevista, pode ter uma expectativa, uma perspectiva de Raul voltar a ser novamente candidato a prefeito de Palmas? Pode, sim. Pode. Como é que está a sua situação? Eu não estou aqui me colocando como candidato, em absoluto. Sim. Até porque ninguém é candidato de si mesmo. Sim. Eu acho que primeiro você tem que ter foco, projetos, e esse projeto tem que transformar em poder de convencimento, porque um candidato, ele é um mercador, né? Ele é um mercador de sonhos. E você precisa fazer com que as pessoas comprem esses sonhos, né? Entendi. Então,
Eu não quero nunca ser candidato de mim mesmo. Todas as vezes que eu me propus ser candidato, que houve apelo popular, seja de grupos, de partidos ou da própria sociedade. Então, isso é um processo que está sempre em construção. Foram quantas vezes que você disputou a Prefeitura de Palmas? 6? 6 vezes. 6 vezes. 3, aí ganhou, e depois em 2020? Eu acho que nós ganhamos 3, né? A primeira, eu jamais me conformaria em dizer que nós perdemos, que foi 2000. Porque é impossível você perder uma eleição que você lidera as pesquisas sempre em 20%, 25%, e na boca de urna você está com 25%, 24%. E quando abre, você perde por 0,5%, e você vê o seu adversário não solta um foguete para celebrar essa vitória. E você vê uma sociedade, um povo todo em revolta, que aconteceu em 2000. Palmas estava realmente de luto, viveu por muito tempo isso aí. Entendi. Raul, qual é a sua condição de elegibilidade hoje? Você está apto para disputar qualquer cargo? Não, estou trabalhando para que isso aconteça. Ok. Raul, te agradecer, muito obrigada pela disponibilidade. Foi um prazer bater esse papo com você, relembrar alguns fatos, a história do biquíni. Foi muito bacana você ter contado aí pra gente. Essa história também de 2010, de vai e não vai da candidatura. Parabenizar você pelo seu trabalho de gestão de Palmas, desejar sorte, sucesso nos planos futuros. E é isso aí, você que nos acompanha, continue acompanhando aqui a nossa websérie Gestões de Palmas. Gazeta do Cerrado. Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Obrigada, Raul. Eu que agradeço, Maju. Agradeço você, ao Marco, toda a equipe. E sempre que necessário for, estamos aqui à disposição. Parabenizar pela iniciativa, acho que isso enriquece a nossa história. E as memórias, elas saem daí, né? Parabéns pela iniciativa.